E chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo traz os destaques do final de semana pra gente. Boa tarde, Josiano. Olá a todo mundo que está acompanhando aí o TV O Jornal, momento do nosso comentário esportivo. Vamos começar falando da Copa Paulista, falando de vitória da Votuporanguense, jogou no último sábado lá no estádio Palmas Travassos em Ribeirão Preto, estreando na segunda fase e trouxe para casa um resultado muito bom, venceu a equipe do Comercial por 1-0, um jogo ali que foi uma espécie de reencontro com velhos conhecidos da torcida do CAV. O técnico Marcelo Henrique Dias está no Comercial e também 3 jogadores aí, o Danilo Costa, zagueiro, o Jordan, volante e também o meio-campo Gian Natal, todos que recentemente atuaram pela Votuporanguense e foi bem interessante também, teve o retorno do Anderson Cavalo, mas o herói da partida foi o meio-campo meio atacante Elvinho, marcou o 7º gol dele na Copa Paulista, é o artilheiro do time na competição e fez o gol da vitória 1-0. Resultado importante porque na outra partida do grupo 7, o grupo do CAV, o Red Bull e o Nacional empataram em 1-1. Com isso, a Votuporanguense é a líder do grupo no campeonato aí, tem 3 pontos e as outras equipes 0, no caso do Comercial, e 1 ponto cada, Red Bull e Nacional. E na quarta-feira, na Arena Plínio Marim, tem um jogo também às 3 da tarde contra o Nacional pela segunda rodada aí desta segunda fase. Fala agora de Campeonato Brasileiro, apenas o Palmeiras salvou os paulistas aí nesta rodada, o Palmeiras que segue aí com o Flamengo na cola. Passar rapidamente os resultados. Palmeiras venceu o Coritiba por 2-1, o Sport venceu o Santos por 1-0, jogos realizados no sábado. O América Mineiro venceu o Botafogo 1-0, 3-0 o Atlético Paranaense contra a Ponte Preta, mais um paulista derrotado. Figueirense venceu bem por 3-1 aí o Santa Cruz, vitória 2-0 no São Paulo. O Flamengo estava perdendo para o Cruzeiro, o torcedor do Palmeiras estava animado, mas conseguiu virar, e aliás, rodada do Campeonato Brasileiro marcada por golaços. Do Flamengo foram 2 belos gols aí, venceu por 2-1 o Cruzeiro. O Corinthians em casa perdeu por 1-0 para o Fluminense, Grêmio venceu a Chapecoense 1-0 e o Atlético Mineiro venceu o Internacional de Porto Alegre por 3-1. Aliás, o Inter está afundado na zona de rebaixamento. O líder é o Palmeiras com 54, depois vem o Flamengo com 53 pontos, Atlético Mineiro com 49, Santos com 45, os 4 primeiros. Depois vem Fluminense, Atlético Paranaense e o Corinthians caiu para a 7ª colocação com 41 pontos e fechando os 8 melhores o Grêmio. O São Paulo aparece na 12ª posição com 34 pontos, 4 pontos apenas da zona de rebaixamento que tem o Cruzeiro, Internacional, Santa Cruz e o América Mineiro. Tá aí esse o Campeonato Brasileiro aí pegando fogo, a disputa muito intensa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. São esses os comentários, eu volto a qualquer momento aí com mais notícias de esporte.